também para vocês, né, caso vocês queiram assistir novamente a aula. Então, hoje o meu objetivo aqui é falar com vocês sobre funis de vendas, tá, para os nutricionistas. Então, como é que a gente pode estruturar esses funis de vendas? Como é que a gente pode trazer isso para dentro do nosso Instagram de uma forma leve, para que a gente consiga realmente implementar e colocar em prática. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas a gente tem várias pessoas falando de funis, mas muito pouco relacionado com a parte da nutrição, né? Então, como vender mais consultas, como que a gente pode vender mais programas nutricionais, como a gente pode vender daqui a pouco um manual, um e-book, um produto digital de forma específica, né? Voltado realmente para a área da nutrição. A gente tem isso muito generalista. Hoje a gente tem, por exemplo, vários funis que eles colocam para se vender mentorias, vários funis para, né, para outras áreas. Então, foi por isso que eu quis trazer dentro do desafio ações que vocês pudessem implementar para que auxiliassem vocês dentro do processo de vendas. Esse foi o principal objetivo. E dentro também ali do desafio, eu trouxe também um pouquinho de como que eu trabalho um pouco mais o meu mental dentro do digital e dentro do consultório, como empresária, como empreendedora. A gente tem, acho que também poucas professoras, poucas nutricionistas que falam em relação a isso, né? O quanto que o mental é importante da gente trabalhar para que a gente se mantenha com constância dentro da nossa produção de conteúdo, dentro das nossas vendas. Como é que a gente vai trabalhar para escutar muitos nãos que a gente acaba escutando, ou de pessoas que entram em contato e a partir do momento que tu manda o material, essa pessoa nunca mais retorna, né? Então, como é que a gente pode também trabalhar isso? Isso é uma coisa que eu trouxe lá no desafio, que eu acho que é muito importante da gente trabalhar, tá? Se a gente não tiver um mental fortalecido dentro das vendas do consultório e de outros produtos, é muito claro que logo nos teus primeiros nãos tu vai desistir, vai achar que não é para ti, que mas isso não é para mim, por que a fulana consegue e eu não consigo, né? São todos aqueles pensamentos sabotadores que vêm à tona a todo momento ao longo desses processos, né? Bom, então assim, foi isso que eu quis trazer lá no desafio para vocês. E já vamos partir já para o conteúdo para falar um pouquinho mais sobre os funis. E aí vocês podem pensar assim, tá, Denise, mas tu é nutricionista, tu é mentora de nutricionistas, o que tu estuda em relação à parte de funis de vendas, né? Então, hoje eu tenho estudado e tenho feito uma formação dentro de marketing de conteúdo que me possibilitou, dentro do meu Instagram, eu crescer, acho que até de uma forma rápida, assim, porque eu iniciei esse processo, foi mais ou menos ali janeiro de 2023, com um manual de suplementação intratreinos para corredores que eu fiz, que é um conteúdo muito básico, mas foi um conteúdo que eu consegui colocar dentro de um manual, dentro de um e-book, que atingia a dor de forma muito específica para corredores de rua, que é um público que está crescendo muito no Brasil. E aí eu comecei a produzir conteúdos diferenciados, e aí começou a crescer meu Instagram, começou inclusive vir hater também, mas começou a crescer meu Instagram, e isso foi muito baseado dentro dos conteúdos que eu fiz. Tem muita Nutri que acaba falando assim, mas o Instagram não está entregando. Ele não entrega porque o conteúdo é ruim.
A partir do momento que tu fizer um conteúdo focado na dor do teu cliente, no desejo do teu cliente, e tu não ter medo de fazer essa produção de conteúdo, que talvez esse seja o principal, é fundamental para que tu tenha um Instagram que venda. Vou dar um exemplo de uma mentoranda minha que ontem, acho que foi ontem, ela me mandou uma mensagem falando assim: ai, Denise, dá uma olhada nesse vídeo e tal. E eu falei: olha, achei muito legal e é bem isso, tu precisa investir no teu conteúdo. Daí ela falou assim: ah, tu sabe que até no final de semana eu saí de uma massagem e eu ia falar assim, a importância de fazer uma massagem, mas eu achei que era um conteúdo tão ridículo, tão banal, que eu não postei. Eu falei, pois é, mas tu não fala sobre emagrecimento para mulheres e autocuidado também? Uma massagem é um autocuidado. Isso dentro da semana de uma mulher que trabalha, que estuda, que está ali lutando para emagrecer, é fundamental. Ela, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, tu não pode pensar. Tu tem que fazer o conteúdo e publicar. Porque daí sempre vem, obviamente, isso para qualquer pessoa, para mim também vem aquele medo, putz, mas será que isso é interessante? Será que alguém vai se conectar? O azar, a gente tem que postar. Tem coisas que vão se conectar, tem coisas que não vão dar muito certo, tem coisas que vão dar certo, e às vezes um conteúdo simples, banal, baseado na tua história, baseado no que tu já viveu, é um baita de um conteúdo que vai engajar muita gente. Eu, por exemplo, no domingo à noite, domingo à noite é um momento que tem muita gente dentro do Insta, eu fiz um conteúdo, coloquei uma foto minha grávida do meu último filho e uma foto minha hoje correndo. E essa foto grávida, eu ainda não estava com 112 quilos que eu fiquei na gestação, no final da gestação, mas já estava bem acima do peso, porque foi uma gestação que eu aumentei muito. Tem melhor forma de conectar com as mulheres corredoras que são mães? Não tem melhor forma do que trazer o que tu já passou. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu tô acima do peso, como é que eu vou compartilhar isso com as pessoas? Porque eu sou nutricionista, as pessoas vão achar que que eu não aplico, que eu coloco no meu dia a dia, ou que por que eu tenho essa dificuldade, digamos, de reduzir o peso, é exatamente por isso que as pessoas, elas vão se conectar contigo. Porque a partir do momento que eu passar pelo processo, é muito mais fácil de eu me conectar com aquele público. Então, será que é mais fácil eu ir numa nutricionista que passou por aquilo, ou eu ir numa nutricionista que é um pau de vira-tripa, que acorda às 5 horas da manhã, toma o seu suco verde, medita, tem até filhos, mas é super rica e tem babá. Eu estou dando esse exemplo porque tem um exemplo assim aqui em Porto Alegre, tá? Que é super rica, tem várias babás dentro de casa. Com quem é que essa pessoa vai se conectar? Ela vai se conectar comigo ali, que estou na labuta, que de manhã passo com os meus filhos, que tem que levar na escola, que tem dias que eu não consigo treinar, tem dias que eu vou e treino. Então, a gente não pode ficar pensando muito em relação ao conteúdo. Porque se a gente pensa muito, a gente tem receio e a gente não publica. A gente fica, às vezes, pensando no julgamento da outra pessoa, a gente fica, ai, a pessoa está sempre querendo vender. Claro, é a partir da venda que eu pago a escola dos meus filhos. Né? Eu não chego lá na diretora da escola e falo para as 3 mensalidades que eu tenho que pagar todo mês, me dá um abraço aqui, eu vou viver de amor. Não tá gostando lá do grupo, então sai. Se tu acha que venda não é para ti, então sai. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu deixo bem claro, inclusive nas minhas aulas, para público leigo. Ontem, por exemplo, eu fiz uma aula para vender um programa exclusivo para corredores, e aí teve uma pessoa que colocou, mas tu sempre está querendo vender. Eu falei, claro, eu sempre vou vender, porque é a partir da minha venda que tu melhora a tua corrida. Então eu gosto de deixar também isso muito claro, porque lá atrás eu também tinha medo de vender.
né? Quando eu comecei lá em 2000 acho que foi em 2020 que eu fiz uma formação da Mari, aquela fábrica de 5 dígitos. Foi a primeira vez ali que eu fiquei meio namorando essa parte de marketing digital e tal, e aí depois acabei migrando alguns anos depois para a fórmula de lançamento. Eu me lembro que nos primeiros lançamentos que eu fazia, eu suava frio. Eu tinha que sair do lançamento e tomar banho, assim, porque eu ficava muito nervosa vendendo. E achava que era um problema vender. Só que a partir do momento que eu entendi, cara, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Né? O que impede eu, que sou uma pessoa que gosto de me comunicar, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer live, por que eu vou me esconder? A pessoa que não está curtindo a minha venda, vai embora. Ninguém está pressionando ela para ficar ali. Então, a gente tem que ter também esse pensamento quando a gente vai aplicar esses funis no nosso dia a dia. Então, o que são esses funis? Esse funil nada mais é do que um processo de venda que tu vai fazer a partir da tua produção de conteúdo, criando uma consciência maior dentro do teu público. Então, eu vou entender que nesse mês, por exemplo, nessa semana, eu quero vender manual. Então, se eu quero vender manual essa semana, a minha produção de conteúdo precisa estar relacionada com o manual que eu vou vender. Então, se eu vou vender um manual de gel de carboidrato, não adianta eu falar sobre hidratação. Eu tenho que falar do gel de carboidrato. Tainara, assim, a aula vai ficar gravada e depois eu vou disponibilizar daí lá num link no YouTube, tá? Então, a gente precisa conectar. É por isso que dentro do Instagram e dentro da produção de qualquer conteúdo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar de forma estratégica. A gente precisa... Ah, Denise, mas isso é muito difícil. Não é difícil, gente. A gente pega o mês, o calendário. Tá, então, nesse mês, o que eu quero vender esse mês? Ah, eu quero vender mais consultas, é isso que eu quero vender. Eu quero vender mais o meu programa nutricional, que vai me gerar um faturamento maior. Ok. O que eu gero de transformação dentro do meu programa nutricional? Ah, eu faço com que as pessoas emagreçam comendo o que elas gostam, não deixando de comer o que elas gostam. Bom, então na segunda-feira, o que eu vou fazer? Eu vou trazer depoimentos das minhas pacientes, que eu tenho que ter isso printado, isso é uma coisa básica para gente nutricionista, eu tenho que ter prints disso mostrando o resultado delas, comendo coisas legais. Eu posso fazer, por exemplo, uma sequência de stories trazendo a importância do diário alimentar dentro de um acompanhamento, dentro do teu programa nutricional. Porque dessa forma, por exemplo, na minha consulta avulsa, eu não avalio diário alimentar. No meu programa nutricional, eu avalio. Então, a pessoa que está olhando aquilo e teve consulta avulsa, ela vai pensar assim, putz, mas a Denise não avalia o meu. Então, acho que daqui a pouco eu vou conversar com ela para migrar para um programa um pouco maior. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de fechar primeiro o programa nutricional. Ela primeiro fecha a consulta, gostou do trabalho, ela pula para o programa nutricional. Tem outras pessoas que diretamente vão para o programa nutricional. Aí depende muito do teu público. Mas a gente precisa, então, estruturar o que tu quer vender. Ah, eu preciso faturar 10 mil no mês. Tá? Quantas consultas tu precisa ter no mês? Que tu não tem nada mais além do que consultas e programa nutricional. Quantas tu precisa vender no mês? E buscar isso dentro dos teus conteúdos, tá? Para colocar em prática esse funil, os funis, o que a gente precisa? Nicho, subnicho definidos. Nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém. Então, quanto mais vocês pensarem que vocês, não, mas aí eu abro para gestante, eu abro para idoso, eu abro para emagrecimento estético, não dá certo. Quanto mais vocês subnicharem, melhor vai ser. Então, por exemplo, agora eu estou querendo fazer um trabalho mais
de subnichar mais para as mulheres corredoras, que é um público que eu me conecto mais. Então, eu estou construindo conteúdo para eu atrair mais esse público. Inclusive, já fiz, por exemplo, públicos específicos, né, de interesse e tal, para eu patrocinar esses posts específicos, tá? E para crescer mais esse meu público. O posicionamento precisa ser bem definido. Vocês precisam a todo momento trazer o posicionamento de vocês. Então, a todo momento eu falo que cortar carboidrato para quem é corredor é bobagem. Não traz performance. A Denise traz emagrecimento, traz, mas às custas de quê? De uma redução de massa magra. Então, eu sempre falo para os meus corredores, né, para os meus pacientes corredores, para os meus alunos corredores, é muito fácil emagrecer alguém cortando comida. O difícil é eu emagrecer essa pessoa correndo e ela comendo de verdade. Então, isso é um posicionamento que eu trago. Ontem, nessa aula, por exemplo, teve uma aluna que falou assim, mas tem outros nutricionistas que falam que a gente tem que reduzir carboidrato, porque dessa forma a gente queima mais gordura. E aí eu expliquei lá para ela, olha, essa teoria não está bem documentada. A gente tem 2 estudos somente com uma população de atletas muito baixa. Então, isso não é uma, assim, comer um pouco carboidrato, tu vai produzir biogênese mitocondrial, não é bater o martelo. Para isso, eu preciso ter um ensaio clínico randomizado, né, com diferentes populações. Não é assim. A pessoa fez um estudo lá com 8 ciclistas, que foi esse estudo que mostrou, e aí agora todo mundo tem que reduzir carboidrato para aumentar a biogênese mitocondrial, sendo que a corrida já aumenta a quantidade de mitocôndria. Então, eu sou muito clara no meu posicionamento. Então, a pessoa que gosta de low carb, ela não vai para mim. Ela não vai, e eu não faço a mínima questão que ela vá, porque é uma pessoa que vai me encher o saco. Aquela pessoa que gosta de uma alimentação restritiva para emagrecer, ela não vai gostar da abordagem comportamental. Ela não vai gostar de um emagrecimento saudável. Ela vai querer um emagrecimento radical. E tem nutricionistas para isso, assim como tem nutricionistas para outra parte também, tá? Então é muito importante em tudo que vocês forem fazer, stories, conteúdo de feed, conteúdo de Instagram, para uma lista VIP específica que vocês tenham, posicionamento bem definido, para que venha o público que vocês querem, tá? E vocês também precisam definir a esteira de produtos de vocês. Bom, é consulta, é programa nutricional, é e-book, algum protocolo que vocês vão vender de forma específica, é um curso que vocês vão vender. Então, agora, como deu uma baixa na minha procura de consultas antes do carnaval, o que eu fiz? Eu fui lá e lancei um programa de aceleração lá para esses corredores. Então, eu abri a venda hoje eu já tive uma venda. Denise, mais só uma venda, mas eu não preciso que tenha 70 vendas. Eu preciso que tenha uma venda. Se eu fizer uma venda por dia até o dia de fechamento, vai estar muito legal. Por quê? Porque eu vou produzir conteúdo para aquilo e eu vou conseguir replicar aquele conteúdo quantas vezes eu quiser lançar aquele programa de aceleração. Então, eu também não tenho que ficar nessa coisa achando, não, eu tenho que fazer tudo conteúdo novo e não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí é a síndrome da impostora, a gente tem que cuidar muito com isso. Então, a gente precisa ter muito bem definido a esteira de produtos que a gente tem dentro do consultório. Denise, eu não faturo ainda R$5.000 por mês com consulta e nem programa nutricional. Eu não faria os outros conteúdos, tá? Esses outros produtos. Por quê? Porque tu vai desprender muita energia para produzir um conteúdo que, se tu às vezes não consegue aplicar direito, porque não é só colocar um link lá na bio. Não é só fazer isso.
A gente precisa ter conteúdos, a gente precisa ter um fluxo, a gente precisa ter algo que vai demorar mais tempo. Aí, às vezes, tu tá com o boleto lá batendo na tua porta, que tu precisa pagar aquele boleto, porque vai vencer lá a escola das crianças, vai vencer o plano de saúde, vai vencer alguma coisa, aí tu tá te importando com um produto que tu ainda nem sabe se vai vender. O que a gente sabe que vende? A consulta e programa nutricional. Bom, então se eu ainda não estou faturando 5 mil, eu vou ir para consulta e programa nutricional. Putz, eu estou consistente 5 mil e acho que 5 mil dentro da minha rotina, dentro do meu mês, tá legal. Bom, então daqui a pouco eu crio um e-book. Agora, a gente não pode também, gurias, esse é um erro que eu aprendi a duras penas, é focar em várias coisas. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem um exemplo da Mari, a gente tem um exemplo da Marcela, a gente tem um exemplo de outras do digital que são grandes dentro da nutrição e que tem vários produtos e a gente se acha igual. Não somos iguais. A gente pode chegar nesse nível um dia, porque nada nos diferencia delas. O que diferencia é o tempo e a experiência que elas têm. Mas se a gente ainda não tem a nossa base fortalecida, não adianta a gente ficar querendo estruturar milhões de coisas. Isso é um passo muito difícil da gente tomar. Né? Então, assim, ano passado eu fiz uma mentoria para estruturar a minha mentoria, porque eu não tinha noção de como que eu ia fazer. Logo em seguida, deu uns 2 meses, a professora, assim, a mentora, assim, eu acho legal tu já começar a lançar uma mentoria em grupo. E aí eu lancei e não deu certo, e aí eu parei e pensei assim, cara, será que realmente é o momento de eu ter uma mentoria em grupo? Eu ainda não estou tendo resultados expressivos das minhas alunas. Será que faz sentido ou faz sentido eu fazer das minhas tripas coração para que essas alunas tenham resultado e aí depois eu traga como referência essas alunas? Porque elas tendo resultado, elas vão renovar comigo a mentoria. Né? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, eu quero ser fulano, eu quero ser ciclano. Claro que são importantes para a gente saber que dá para chegar lá, mas também a gente tem que ter os pés no chão dentro da nossa realidade. Eu queria, por exemplo, ter uma puta de uma empresa igual a Amor em Nutrir, mas a vida da Mari é completamente diferente da minha. Né? Eu tenho um turno inteiro do meu dia, eu fico com os meus filhos. Então, eu preciso entender onde eu estou pisando. Então, também não viajem muito aqui nessa questão da esteira de produtos, tá? Se vocês não têm um faturamento ainda consistente, fica na consulta e programa nutricional. Bom, em relação aos conteúdos do Instagram, tá? O funil está conectado com o conteúdo, sempre. Sempre. Tá? Então, de acordo com o que eu escolho vender, eu vou produzir conteúdos que vão levar a essa venda, que vão aumentar o nível de consciência das pessoas, tá? Dentro desse método, que é um método que eu ensino para as minhas alunas de marketing de conteúdo, o que eu explico para elas? Que elas precisam ter conteúdos de atração, ou seja, aquele conteúdo de descoberta, aquele conteúdo que vai trazer seguidores. E uma coisa é clara, gente, se vocês querem vender outros produtos de manual, curso, e-book, vocês precisam ter audiência forte dentro do Instagram. Denise, eu quero começar a vender daqui a pouco esses produtos daqui a 1 ano. Ok, trabalha no teu conteúdo. Trabalha no teu conteúdo. Trabalha no teu conteúdo. Trabalha em crescer dentro do Instagram, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, a gente precisa ter esses conteúdos de atração e todos esses conteúdos dentro desse método ACC que eu chamo são conteúdos de feed, conteúdos de Reels e Stories, tá? Então, eu preciso ter um conteúdo de atração para atrair uma base de seguidores nova. Eu vou pegar esses seguidores e vou levar eles para outro momento do funil.
que é o momento da consciência. Ou seja, esses seguidores vão começar a entender mais do meu trabalho, eu vou aumentar a consciência deles de que o meu trabalho é importante, de que se tu vai fazer uma maratona, antes de te inscrever para a maratona, tu tem que agendar consulta comigo. Eu trabalho com um público que é muito exclusivo, que são atletas que treinam para o Ironman, que é uma prova de triatlon de longa distância. Qual era o meu objetivo quando eu comecei a trabalhar com esses triatletas? É que quando o cara se inscrevesse para um Ironman, ele lembrasse, eu tenho que agendar com a Denise. Então, é exatamente isso que vocês têm que pensar. Bom, então, a paciente quer emagrecer, eu tenho que agendar com a fulana. Então, esse conteúdo aqui de consciência, ele é um conteúdo também de feed, de stories e de reels, tá? Só que aqui entra mais um ponto, que é a lista VIP. Então, vocês precisam atrair pessoas novas para que elas tenham mais consciência do produto de vocês e da transformação que vocês geram. Elas vão fazer isso através aqui do Instagram, mas também tu pode encaminhar essa pessoa para tua lista VIP, tá? E aí o momento de conversão vai ser o momento que tu vai produzir conteúdos para atrair as pessoas, né? Então, por exemplo, um conteúdo que eu até coloquei como exemplo aqui que eu fiz na sexta-feira, ele é um conteúdo de atração e no final ele é um conteúdo de conversão. Então, eles meio que se conectam, tá? A gente tem essa mescla, mais ou menos. Ah, Denise, mas quanto que eu tenho que publicar de conteúdo de atração, conteúdo de consciência, conteúdo de conversão? Depende muito do teu objetivo. Então, por exemplo, quando tu tá num lançamento de algum produto teu, é interessante que tu faça um conteúdo de atração e conversão. Que tu também publique conteúdos de consciência. A gente não precisa somente publicar um conteúdo por dia, a gente pode publicar mais do que um conteúdo por dia. A gente pode publicar um Reels e um carrossel, por exemplo. Não tem problema nenhum a gente fazer isso, tá? Inclusive, até às vezes é indicação para aqueles Instagrams que estão muito mortos, trazer todos os dias, por exemplo, Reels de atração. E às vezes um Reels de atração não é um Reels que tem um baita de um conteúdo. É de coisas básicas, tá? Então, o objetivo dentro desse funil é trazer um marketing de conteúdo, porque isso vai qualificar a tua audiência e vai converter essa audiência para um processo de vendas. E isso também gera a noção de comunidade. Por que vou dar o exemplo aqui da Mari, porque tem várias alunas dela aqui. Por que a Mari tem uma marca muito forte? Porque ela tem um senso de comunidade muito forte. Quando tu olha lá o Instagram da Mari e tu olha as gurias do Merak, tu quer ser um Merak. Quando tu olha as gurias do Nutris de consultório, tu quer ser a do mastermind delas. Então, a gente tem que fazer isso. E como é que a gente vai fazer isso? Criando desejo a todo momento. Eu compartilhando o caso clínico, eu compartilhando o resultado, eu compartilhando os meus pacientes, compartilhando coisas minhas. Eu, por exemplo, a aula de ontem e as lives que eu faço na segunda-feira, normalmente, são lives que eu falo para as pessoas, galera, mandem para os amigos corredores de vocês, eles precisam escutar isso. E aí vem mais gente. Vem mais gente. Tá? E aí dentro, aí esse é como a gente precisa montar esses conteúdos, tá? E aí aqui tem os tipos de funis, então, que a gente pode implementar dentro do nosso negócio, tá? Primeira coisa, gente, não é porque tu aplicou um funil que ele vai logo funcionar. Mas tu tem que aplicar rápido e corrigir rápido. A gente não é o alecrim dourado perfeito de que as coisas todas vão funcionar. Podem não funcionar. E normalmente acaba não funcionando de primeira. E aí tu tem que tentar de novo.
Aqui é o trabalhar o mental. Puta, esse lançamento não deu certo. O que eu posso fazer agora para melhorar o próximo? O que eu fiz de errado nesse lançamento? Né? O que eu não consegui daqui a pouco conectar com o meu público? Então, eu tenho que aplicar rápido e corrigir rápido. Aí tem alguns funis que são interessantes da gente utilizar. O funil de isca, o funil de desafio, o funil de diagnóstico, o funil de produto digital para as nutricionistas que têm realmente produto digital, né? E que acham que é o momento. O funil de isca é aquele funil que a gente vai disponibilizar alguma coisa gratuita para as pessoas e vão fazer com que a gente se conecte com essa pessoa. Isso aqui pode ser tanto gratuito, quanto também a pessoa pode colocar um valor muito baixo ali, um valor ilusório, tá? Tem um cara dentro do marketing digital americano, deixa eu só tomar uma água aqui. Que o nome dele é Russell, deixa eu ver o sobrenome dele aqui. É Russell Brunson. Ele tem uma forma de lançamento, de funis de lançamento um pouco diferente aqui do mercado brasileiro. E esse cara tem entrado alguns conteúdos dele dentro do marketing daqui. Tanto que quem fala um pouquinho mais sobre isso é o Ícaro de Carvalho e tal, essa galera assim. E aí eu assistindo uma aula desse cara, online mesmo, que tem disponível, ele fala assim, e ele é um cara que fatura milhões dentro do marketing digital. Ele fala assim, toda vez que eu faço algum funil, eu testo com menor quantidade de dinheiro possível. Então, tipo assim, eu fiz lá um funil de isca que eu vou disponibilizar um e-book para os meus seguidores, ou eu vou disponibilizar uma receita específica para os meus seguidores, porque eu quero que eles façam, que eles entrem lá na minha lista, por exemplo. Eu vou lá, publico e coloco, digamos, R$30. E aí eu vejo se dá certo ou não dá certo. Se não dá certo já no primeiro dia, tu já sabe que aquele funil ali não deu certo. Então, daí tu vai ter que escolher outra coisa. Então a receita não deu certo. Será que se eu disponibilizar daqui a pouco um e-book vai dar certo? Tá, então vou testar o e-book. E assim por diante. Então, tu não precisa pegar e colocar R$3.000 dentro de um tráfego. Não, coloca R$30 primeiro. E vê como é que vai funcionar, tá? Os funis de isca que mais dão certo para Nutris, vou colocar aqui, eles dão certo para Nutris, e-book, receita. Tu pode fazer, por exemplo, um Reels com uma receita, e aí tu pedir para a pessoa comentar alguma coisa lá, e aí tu manda no direct dela essa receita. Ou melhor ainda, tu pede para a pessoa entrar na tua lista VIP e tu só coloca lá a receita, o PDF da receita e tal, na descrição da lista VIP. Porque aí essa pessoa é obrigada a entrar na tua lista VIP. Não fica aquela coisa assim, a pessoa pegou a receita ali no meu direct e nunca mais apareceu. Eu não estou conseguindo mudar o nível de consciência dessas pessoas, vocês entendem? Porque daí ela estava ali só pelo material. Tá, mas então tu vai ser obrigado a entrar na minha lista VIP. Tu pode até sair, mas tu vai ser obrigada. Quem que pediu para eu explicar de novo? Eu dei a Sancler, que está aqui com o Eduardo. Tá. Sancler é assim, ó. Deixa eu mostrar. Que eu já pensei em fazer, que eu posto umas receitas, né?
Daí eu pensei em fazer um videozinho para sempre colocar no final, assim. E até queria aproveitar, já que eu abri aqui e te fiz uma pergunta, deixa eu te perguntar. Eu fiz uma lista, não tenho lista VIP, né? Aí eu fiz um desafio de 7 dias, eu tenho aquele pessoal. Eu posso aproveitar aquela lá, ou eu tenho que fazer um novo grupo para começar a fazer? Que eu queria começar. Aproveita, O que tu acha? aproveita essas pessoas. Né? Para que tu vai Deixa, fazer um outro? só muda o nome, né? E aí vou colocando mais gente. Muda o nome. E dentro da lista VIP, a gente precisa também se conectar com as pessoas. Então, por exemplo, volta e meia, eu abro a lista VIP e deixo as pessoas falarem, me perguntarem as coisas, né? Então, é uma coisa importante da gente fazer. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é a lista VIP. A minha lista VIP, deixa eu compartilhar aqui. Ó, e na descrição do conteúdo, eu coloco um link. Massa. Quem entra Então, na tua lista tem eu acesso a coloco tudo que foi postado antes? Não. Não, no WhatsApp Tá. isso não tem. Aí a pessoa, né? Daí eu coloco aqui, ó. Eu coloco um link do Google Drive, a pessoa então precisa entrar, e aí para que ela possa depois acessar o conteúdo. Ah, Denise, mas tem um monte de gente que entra e sai. Tem. É bem isso. Tem gente que não gosta de ficar recebendo anúncio, que não gosta de receber oferta. As pessoas saem, mas tem um monte de gente que fica. Então, assim, não, é porque assim, ó, Thaisa, teve atualizações do WhatsApp que tiraram aquela lista de transmissão que chegava de forma individual para as pessoas. Então, assim, eu tive essa atualização no meu WhatsApp. Então, eu não consigo mais fazer uma lista de transmissão. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a lista VIP. Entende? E aí, assim, Sinclair, eu deixaria bem claro já para as pessoas, quando tu for mudar ali, manda um videozinho, fulano, que nem ali eu mandei no grupo de desafio do pessoal, com o teu rostinho e tal. Olha só, pessoal, eu vou agora passar esse grupo aqui para uma lista VIP, que vocês vão receber conteúdo uma vez na semana. Então, quem quiser ficar, né, melhorar a alimentação para tal negócio e tal, entra aqui, enfim, assim, vocês têm que se conectar. Venda é conexão. A pessoa, ela vende, ela compra de ti porque ela se conecta contigo em algum momento. Não vão achando que vocês só vão vender para público frio, porque isso é muito difícil. Muito difícil. Eu vendi já as minhas mentorias para pessoas que já foram minhas alunas, para pessoas que conhecem meus resultados, que nem para as pessoas que não me conhecem, é mais difícil eu vender, principalmente um ticket alto, tá? Claro que acontece. Eu vendi um programa diamante para um paciente, para um triatleta, no valor de R$ 3.500, só com uma indicação. Acontece. Tá? Então, assim, aqui o que mais dá certo para Nutris, então, é e-book, receita, tu pode disponibilizar uma receita dentro de um PDFzinho. Não fiquem na neura assim, precisa ser lindo, precisa ser aquele material do Canva maravilhoso, e não se afixem nisso, porque às vezes vocês perdem muito tempo em relação a isso, tá? Então, pode ser e-book, pode ser receita, pode ser, daqui a pouco, tu vai liberar uma lista de orientações para, sei lá, para lipedema, por exemplo, sabe? Que é uma coisa que está bem em alta, assim, agora. Ali, por exemplo, para corrida de rua, eu posso liberar uma estratégia específica de hidratação. Só que, claro, né, gente, eu não vou fazer a mesma estratégia de hidratação que eu faço com um paciente personalizado, eu não vou disponibilizar lá, eu vou colocar coisas no geral, tá? Então, esse funil aqui de isca
tem que trazer a pessoa para algum lugar que ela vai ter uma conexão contigo semanal, para que ela vá ficar ali consumindo os teus conteúdos. O funil de desafio é para gerar engajamento e também aumentar a consciência dos seguidores e futuros pacientes de vocês, tá? E hoje em dia a gente sabe que os melhores funis ali de desafio duram de 5 a 7 dias, tá? Denise, o desafio precisa ser gratuito? Não precisa ser gratuito. Ele pode ser um desafio pago. E aí, nesse desafio pago, tu pode vender algo no final também. Aqui também é a mesma coisa. Não sei quem é aluna da Marcela na Confraria das Ricas, mas a Marcela, ano passado, fez um treinamento de final de semana, que era, se não me engano, acho que era 97, cento e poucos, alguma coisa assim. E aí, no final, ela vendeu uma mentoria. Né? A Mari faz muito isso, né? Às vezes ela fez, acho que foi ano passado, um aulão que era R$ 69 de como elaborar o programa nutricional. E aí, no final, ela vendeu o atendimento de impacto. Né? Então, dá para a gente fazer isso tranquilamente. Qual é a diferença do meu desafio gratuito e do meu desafio pago? No desafio gratuito eu só coloco texto e PDF. Eu não coloco, por exemplo, vídeo. Lá no meu desafio pago eu coloco vídeo, tá? Por quê? Porque aqui é um lead mais qualificado. Ele comprou de mim. Ele quer ter acesso a mim. Sabe? É isso que vocês têm que pensar. É que vocês já pensam assim, putz, se eu colocar valor, ninguém vai comprar. Se vocês vão com essa cabeça, vai mesmo. Não vai mesmo. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês, já vendi 10, já vendi 15, já vendi 20, tá? O funil de diagnóstico, que é um funil que vocês podem fazer uma sessão, realmente, que é a sessão, a Maria acaba chamando de sessão clareza, mas vocês podem fazer essa sessão ao vivo, que tem uma conversão muito maior. Então, por exemplo, para alunas minhas que estão interessadas na minha mentoria, eu faço uma sessão ao vivo para gerar um diagnóstico do negócio dela. E aí, no final, eu vendo. Eu tenho mais ou menos 80% de sucesso de conversão. Normalmente, as pessoas que eu não consigo converter são pessoas que não têm grana mesmo para pagar o valor da minha mentoria, né? Ou, se não, tu pode fazer uma mini aula de 7, 8 minutinhos de um assunto específico que o teu paciente, o futuro paciente, queira muito saber, e aí no final fazer uma venda. Aí fazer um pitch ali de vendas para que essa pessoa compre alguma coisa de ti, tá? Isso aqui é um funil que está sendo muito utilizado. E tem também o produto digital para Nutris, assim. Vocês podem também fazer uma mini aula. Então, se a pessoa se interessou, por exemplo, no teu clube lá que tu tenha, no teu curso, tu pode chamar essa pessoa, tu vai fazer um conteúdo, sei lá, Denise, tem uma colega lá nossa que falou, eu tenho um curso de dieta flexível. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um carrossel falando sobre a dieta flexível e o resultado das minhas pacientes, por exemplo, com prints de pacientes dela comendo o que gosta, baseado na dieta flexível. E aí, no final, chamar essas pessoas, fazer uma chamada de ação para que elas assistam uma mini aula sobre a dieta flexível. Mas, gente, é uma mini aula assim de 6, 7 minutos. Não é uma coisa de 1 hora, tá? A pessoa não vai ficar ali 1 hora. Assim, a pessoa que fica 1 hora é muito interessada no assunto. Por exemplo, ontem o desafio, a aula que eu fiz para os corredores
Foi um desafio que eu fiz gratuito, Projeto New Balance, que é uma corrida que vai ter agora aqui em abril, né, final de abril. E aí, entraram, a gente tinha 75 pessoas dentro do grupo. Entraram 15 pessoas. E as 15 pessoas ficaram até o final. Mesmo no meu pitch de vendas. Por quê? Porque são pessoas que estavam muito interessadas no assunto, né? Então a gente tem que fazer algo realmente de interesse. E aí depois no final tu vende para a pessoa. Tá? Como é que a gente vai aplicar isso? Vai aplicar de acordo com a programação de conteúdo da semana e vendas no mês. Gente, eu não gosto de fazer conteúdo mensal. Eu prefiro fazer uma vez na semana conteúdo, tá? Porque assim, muita coisa pode acontecer dentro de um mês. Eu vou dar o exemplo para vocês, ó. Não sei se vocês lembram quando a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. A Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. O que eu fiz? Eu fiz um post ridículo. Aqui, ó, eu peguei um post dela, eu peguei uma foto dela correndo na lagoa, naquela Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro. Foi o meu post mais curtido na história do meu Instagram. Eu tive 804 curtidas. E foi um post ridículo. Parabéns à nossa corredora mais estilosa e totalmente premiada, Fernanda Torres. Sabe? Só que assim, ó, aqui mostra direitinho 74% eram de não seguidores, eram pessoas que não me conheciam. Eu não patrocinei esse post. Só que eu peguei o hype. O hype era o quê? Era a Fernanda Torres, cara. A gente tinha que falar sobre ela, maravilhosa, ganhando o Globo de Ouro. Olha a quantidade de contas que eu tive alcançada, 18 mil. A Denise te trouxe venda? Não sei se me trouxe venda de algum outro produto específico. Não sei. Mas talvez a pessoa possa ter se conectado comigo aqui. Então, uma coisa básica. Que nem esse outro aqui também, ó. Que foi da Graciane. Ó, Graci dando um tapa na cara da galera que só treina. Aqui, o que foi interessante? Várias pessoas criticaram, mas ela usa anabolizante e tal, e deixei claro aqui, ó, aos críticos, óbvio que ela usa recursos hormonais, isso é claro, só um ET não sabe disso, mas mesmo nesse caso ela cuida da alimentação, o ponto é esse. E aí cada pessoa que comentava sobre isso, eu falava, ó, se ela usasse hormônio e não cuidasse da alimentação, ela ia ser uma bola, né? Então, assim, olha, óbvio, não falei desse jeito, mas ela iria. E isso aqui, ó, só o Belo cai nos golpes dela e não sei o quê. Gente, isso gera muito engajamento nas pessoas. O Paulo Cuenca, que é um cara que eu faço curso com ele de marketing de conteúdo, ele fala o que gera engajamento nas pessoas é polêmica. Polêmica gera engajamento. Denise, eu não gosto de polêmica, eu não gosto de ser criticada. Bom, então realmente não deve fazer esse post. Eu tenho post, e o que eu comecei a fazer? Tiveram alguns posts, aqui não tem isso, mas que eu fiz, por exemplo, correndo ou falando alguma coisa específica, e teve um cara que comentou assim, pela tua forma física mesmo, é só a gente fazer tudo que tu fala ao contrário. Sabe o que eu fiz? Eu tirei print e eu expus e eu fui lá e fiz uma sequência de stories sobre aquilo. E aí falei, puxando muito mais para o feminismo, de como é que um cara acha que pode comentar sobre o corpo de outra mulher. Cara, choveu de mulher comentando. Entende? Então, às vezes, a gente acha que tem que fazer assim, meu Deus, eu tenho que fazer um baita de um conteúdo. Não. Ó, esse aqui foi um outro post, um outro Reels,
que eu fiz, que eu não patrocinei também, mas que eu comentei aqui, essa Bruna, que é da parte da corrida, e aí eu fui comentando aqui tanto no Reels quanto na legenda também, né? Os efeitos da desidratação. Então, e aí assim eu vou indo, e aí eu vou testando, sabe? Tem coisas que dão certo. Aqui, por exemplo, era um Reels de um cara vomitando, tipo, e falando, isso aqui pode ser normal para algumas pessoas, mas não é. Então, a gente precisa também consumir conteúdos dentro da nossa área, dentro da corrida, né? E trazer isso aqui pro dia a dia. Ó, isso aqui é um conteúdo ultra mega simples, o que eu comi um dia antes dos 10 quilômetros. E aí eu fui juntando um monte de foto, fui narrando. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que a gente, como nutricionista, come. Eles acham que a gente come só vegetal, só mato, sabe? Então, assim, eu sei que tem muita nutri que pensa assim, eu preciso viralizar. Tu não precisa viralizar. Tu precisa entregar conteúdo pro teu público. Adianta eu fazer 20 mil visualizações e não me trazer uma venda? Não adianta nada. Ou me trazer um público completamente desqualificado, que não é corredor, para mim não faz sentido nenhum. Eu não quero esse tipo de público, entende? Um público que não vai comprar de mim. Eu não quero isso, né? Então, eu tenho que pensar bem o que eu tô fazendo, e de uma forma simples, e eu prefiro fazer semanal para pegar esses hypes aí que a gente tem dentro da internet, tá? Então, mas a gente precisa ter planejamento, então precisa ter planejamento do que a gente vai vender naquela semana. Bom, então nessa semana, essa semana que tá muito baixo para mim de procura de agenda. O que eu fiz? Cara, eu vou impulsionar o Reels, que foi esse Reels aqui, o último que eu fiz, que foi esse aqui, que eu fiz, na sexta-feira, esse Reels aqui. Ele é um Reels que fala sobre o quê? Sobre gel de carboidrato antes do longão. Todo corredor de rua vai pro longão e fica pensando assim, putz, mas será que eu tô levando o gel ideal? Será que eu tô levando a quantidade específica e tal? Será que eu realmente preciso? O que eu fiz? Eu publiquei esse Reels aqui na sexta-feira. Porque eu sabia que o longão do corredor é quando? É sábado e domingo. E aí eu tenho um fluxo específico que eu vendo esse manual. É um manual de R$29,90, tá, gente? Não é um manual que me gera, nossa, grandes quantidades de dinheiro. O ticket baixo não gera grandes lucros, tá? Não gera. Só se tu tiver muita grana para botar. Daí tu impulsionar daqui a pouco 80 mil, 90 mil reais, aí às vezes te retorna 150 mil, né? Mas assim, não achem que ticket baixo acaba dando lucro. O que eu faço com a venda do meu e-book? Eu pago o meu tráfego. Então, eu não estou tirando de consulta, não estou tirando de nada, eu só tiro daqui. Tá, gente? Então, eu fiz isso na sexta-feira e no final de semana me gerou aqui, ó, R$2.069. 2.000 não, R$269. Só nesse fluxo. Eu coloquei R$100, tá? Coloquei R$100 ali e me gerou 269. Então, fui lá, consegui pagar o que eu investi, que foi 100 pila, e aí eu tô vendo, putz, deu bom. Então, essa semana eu tô impulsionando de novo a R$100. Durante 3 dias. Dúvidas, gente, em relação aos funis e de como aplicar? Não? Então tá. Então, David, vamos lá. eu só queria que tu falasse de novo como que tu faz. É simplesinho, é um videozinho? É igual tu mostrou agora, né? Tipo, Como que eu faço o quê?
colocar receita, tipo, se eu quiser para botar um e-book de receita, aí faço o videozinho e no final eu boto fazer igual que tu fez ali, é isso? Tu tá dizendo para venda? É. Tem que ser um conteúdo específico e que engaje a tua audiência, tá? Então, assim, sei lá, eu não sei qual é o teu nicho, Emagrecimento feminino. tá? E qual é a faixa etária, 35 a 50 anos, 48. tá? Então, talvez o maior problema das tuas futuras pacientes é o que elas querem comer e elas querem emagrecer, né? Quer comer Isso. doce e quer emagrecer, né? É. Então, dentro desse Reels, tu tem que já de cara fazer algo que vai chamar a atenção delas. Então, Denise, lá no meu manual, lá no meu e-book de receitas para emagrecimento, eu tenho, digamos, uma trufa de chocolate. Eu faria um vídeo inicial tu comendo a trufa de chocolate e falando Hum, assim, eu sei que todo mundo acha que não dá para emagrecer comendo chocolate. Eu vou te provar o contrário. Acesse aqui embaixo, ó, ou digite eu quero e tal, que eu vou te mandar o link para tu comprar o meu e-book lá de receitas doces para o tá. processo de Show. emagrecimento e tal, sabe? Só que assim, eu faço isso dentro de um fluxo, tá? Eu Hum. faço isso dentro de um fluxo de ManyChat. Então, não é simplesmente a pessoa entrando lá em contato, oi, tudo bem, e eu mando o link para ela. Não, eu faço um fluxo específico. Eu já fiz esse fluxo, só que eu dou as coisas tudo. É tança, né? Eu dou tudo. Vou dando. É, Inclusive aí, as receitas, eu posto o vídeo com a receita. Aí eu tenho que começar a tirar a receita, quer saber a receita, clique tal, e aí já boto para vender o negócio, né? Tem que ser mas mais assim, ó, empresária, né? muito mais, tem que ter cabeça de empresária, tu não pode ter. E outra coisa, né? A gente normalmente atrai o cliente que a gente é. Pensa bem sobre isso. Se tu é aquelas pessoas que gosta muito de coisa gratuita, é porque tu faz, tu chama exatamente esse público. Tu chama exatamente. E Não, outra é coisa, porque tu eu tenho muito. condiciona também. Não, é Pode a falar. obesidade mental e muito coisa de marketing, né? E aí eles ficam todo ele, não sei o que, você tem que dar um material gratuito para eles experimentar para poder comprar alguma coisa de ti, não consegue só vender, não sei o que, e a gente cai nesse papinho, né? E é mentira, né? Porque às vezes a pessoa vê o Não, meu gratuito e compra lá do outro, né? não, mas assim, ó, aí tu tem que pensar de forma estratégica. Então, por exemplo, eu fiz um desafio agora que foi gratuito. Um desafio agora para esses corredores, tá? Por que que eu queria um desafio gratuito? Porque eu queria aumentar a minha base daquelas pessoas que não estavam dentro da minha lista VIP. Então, Uhum, foi um pensamento estratégico de eu aumentar a base. Então, é interessante que tu tenha um conteúdo gratuito, mas tu não pode ter somente conteúdo gratuito. Aquele conteúdo gratuito não pode simplesmente ser um conteúdo para aquela pessoa não comprar de ti. uhum, Se tu tem o conteúdo gratuito, tu tem que chamar essa pessoa para um outro local e tu tem que aumentar o nível de consciência dela. É que o que a gente acha às vezes, eu vou mandar o link e essa pessoa vai comprar. Não é assim, gente. Quantas vezes, eu mandei mensagem hoje meio-dia, eu vou ter que mandar mensagem hoje no grupo às 18 horas, 18, 19 horas, para as pessoas comprarem o acelerador de resultado lá que eu estou fazendo. Amanhã, a mesma coisa. Vou ter que mandar lá, eu vou chamar as pessoas no privado, vou conversar com as pessoas, né? Então, assim, claro, um manual, um e-book e tal, a gente não precisa, às vezes, de tanto disso, assim, né? Mas dentro do teu fluxo, tu tem que ativar alguns gatilhos uhum. importantes para aquela pessoa. Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui o meu fluxo.
Ó, esse aqui é o meu fluxo de venda. Então, dentro desse fluxo aqui, eu tenho que entender quais são as dores dessa pessoa. Ó, já passou alguma dessas coisas dentro do teu treino? Tu tem Uhum. dificuldade em escolher o teu gel de carboidrato? E aí aqui eu vou trazendo, vou lá, coloquei um áudio meu que eu separei aqui, aí eu vou trazendo tópicos que tem dentro do meu manual, e assim por diante, e coloco aqui. Então, vamos acabar de vez com essas dúvidas, vamos acabar de vez com essas dores musculares. Ó, tá aqui. Vem, Show. adquire meu manual que tu vai correr cada vez melhor. E eu até vou mudar esse fluxo, porque eu já tenho vários depoimentos, eu vou incluir depoimentos aqui também para as pessoas. Mas é que não dá para tu fazer simplesmente um fluxo e colocar ali, não, tá aqui o negócio. Uhum. Tu não Eles vão até ativa o nada. final. Vai até o final quem está interessado, né? Não, mas assim, tem gente que vai até o final e não compra. Tá. Tem gente que é assim. Aí eu vou lá e pergunto para ele: oi, fulano, tem alguma dúvida? A pessoa não me responde. Tá, beleza, não me respondeu, eu vou para outro. Tá. A gente às vezes fica, ai, por que a pessoa não responde? Cara, não responde porque ela não quer responder, deu, ela não tá interessada, então eu não vou me interessar nessa pessoa. Pronto. Eu vou para outra que tá interessada. Entende? Sim. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente precisa muito trabalhar o nosso mental para que a gente possa ter consistência, para que a gente possa fazer essas ações, para que a gente possa entender que uma coisa não vai dar certo, eu tenho que implementar outra coisa, né? Ao longo do mês, vão ter meses, é que nem, por exemplo, dezembro do ano passado. Eu já tive dezembros que foram muito bons dentro do consultório. Os últimos 3 anos, dezembro não é bom dentro do consultório, para mim. A galera já terminou os treinos de corrida, eles já estão focando em outras coisas, já estão focando nas férias. Eles voltam mesmo em janeiro. Então, dezembro eu tenho que saber, cara, o que eu vou vender em dezembro? Será que eu vou ficar batendo na tecla de consulta e programa nutricional? Talvez não. Eu tenho que bater na tecla em janeiro. Então, a gente precisa trabalhar muito dentro dessa estratégia do que a gente vai fazer. E para isso a gente vai, né, precisar trabalhar o nosso mental. Então, gurias, dentro, né, de trabalhar dentro desses fluxos todos, eu fiz um programa de aceleração para nutricionistas que dura um mês, que é para nutricionistas que querem vender dentro do Instagram. São 4 semanas para acelerar o posicionamento, a produção de conteúdos e vendas do Instagram, tá? O que vocês vão ter acesso? Vocês vão ter acesso a conteúdo passo a passo, né? Obviamente. Vão ter acesso a aulas ao vivo, tá? O que são essas aulas? Primeira aula é um conteúdo infinito para Nutris. Eu sei que tem um monte de nutricionista vendendo pack de Canva. Eu sei que tem a Mari que vende o Nutri Creator. Eu sei que tem... Mas, gente, isso não gera engajamento na maior parte das pessoas. A gente precisa aprender a trazer a nossa personalidade dentro do nosso conteúdo. Se tu não traz a tua personalidade, dificilmente tu conecta. Ou dificilmente tu traz um público que realmente quer comprar de ti, tá? Então, o meu objetivo com o acelerador de conteúdo é ensinar vocês a produzirem conteúdos personalizados. A conteúdos que realmente se conectem com a história de vocês, tá? Isso é muito importante. Por que dentro, por exemplo, do meu conteúdo, eu gero mais conexão? Porque eu sei que em alguns momentos eu falo sobre isso. Por exemplo, esses dias eu fiz um Reels, esses dias não, ano passado, eu fiz um Reels contando quando eu passei muito mal durante uma corrida e tive que literalmente ir no banheiro no meio da praia. Sabe que não era no banheiro, né? Tipo, durante a corrida. Isso gera muita conexão, porque tem muito corredor que passa mal, sabe? Então, assim, não é um conteúdo, por exemplo, que provavelmente estaria lá no Nutri Creator. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender a pensar o nosso conteúdo
para que a gente consiga realmente tocar nas pessoas. E também não ficar nessa coisa de, não, eu sempre tenho que pagar alguma coisa para ter outra coisa. Se tu aprende a fazer o teu conteúdo, tu não precisa pagar ninguém. Tu pode fazer. Né? Então, assim, hoje eu tô com 16.800 seguidores, cara, com o meu conteúdo original. Né? Não copio de ninguém. Fiquei alguns meses usando o conteúdo de outra pessoa, desses packs e tal, e eu vi, cara, isso aqui não tá dando resultado para mim. Fiquei uns 2, 3 meses e tal, e aí deixei de lá. A segunda aula é construindo o Instagram para vendas e esteira de produtos digitais. Denise, agora eu não tenho interesse, mas tu já vai saber como fazer, depois tu vai ter acesso às aulas, e daí tu pode reassistir as aulas, não tem problema nenhum. Funis práticos para as vendas mensais. Então, todos esses funis que eu falei para vocês, vocês vão receber passo a passo de todo o funil, como é que vocês vão implementar, qual é o conteúdo, o formato do conteúdo que vocês vão implementar, como é que vocês vão falar com as pessoas, né? Então, tudo isso bonitinho vocês vão ter em cada tipo de conteúdo, tá? E a última aula vai ser venda através dos stories. Os stories é onde a gente tem uma grande conexão com as pessoas, né? Vocês podem reparar que existem daqui a pouco certas pessoas que sempre consomem o conteúdo de vocês, né? Porque essa pessoa está muito mais engajada com vocês. E através dos stories a gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer para que a gente desenvolva, então, conteúdos, tá? Então, o que vocês vão ter acesso? Aulas ao vivo e gravadas, o conteúdo passo a passo dos funis com um exemplo, né, de cada tipo de funil. Para as 5 primeiras alunas que se inscreverem, além das 4 aulas, vão ter uma aula individual comigo, personalizada, para a gente criar um conteúdo mensal para o teu Instagram. Tá? Então, eu vou pensar no Instagram de vocês e vou ajudar, e juntas nós faremos, né, um mês inteirinho ali de conteúdos que vocês podem utilizar para chamar pessoas, tá? Então, isso aqui é para 5 primeiras somente, tá? Bônus para todas. São os fluxos do ManyChat que eu uso. Então, esse fluxo, por exemplo, do e-book, vocês vão ter acesso. Os fluxos de desafio, vocês vão ter acesso. Os fluxos que eu disponibilizo material, vai ter acesso também. Então, todos os fluxos vocês terão acesso. É só copiar e colar dentro do ManyChat de vocês, tá? E isso somente por R$450, tá? Então, é um investimento baixo, relativamente baixo, para todo o aprendizado que vocês vão ter dentro desse programa de aceleração. Ele é um programa que ele dura um mês, né? Então, as inscrições vão até segunda-feira, e aí ele vai durar um mês. A gente vai ter sempre essa aula ao vivo nas terças-feiras de tarde, né? Para que vocês consigam, então, aprender, gerar os próprios conteúdos de vocês, né? E não ficar dependendo de conteúdos de outras pessoas, tá, gente? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, não só do programa, mas também da outra parte ali do conteúdo de forma mais específica. Pode ficar à vontade, pode me perguntar. Eu vou tomando uma água enquanto isso. Denise, esses encontros vai ser ao vivo ou a gente consegue ver depois? Como é que é o acesso? Eu uso aquela plataforma MemberKit, sabe? Então, eles vão permanecer lá, vocês vão ter o acesso desse curso vitalício, assim, eu não disponibilizei tempo para isso, então vocês podem rever por lá, né, sempre que vocês quiserem, tá? Então, gente, só deixando claro, o valor é 450, essas 4 semanas, tá? Desse programa de aceleração.
e dá para fazer em até 12 vezes de R$ 45,79. O link é pelo Mercado Pago, então ele já adiciona ali os juros, tá? Então fica no valor de em até 12 vezes de R$ 45,79. E agora é o momento, né, de vocês entrarem em ação, realmente fazerem diferente esse ano de 2025, que é um ano de muito sucesso e abundância para todas nós. Então, agradeço bastante a presença de vocês na aula. Eu vou disponibilizar depois dentro da plataforma não, ali no YouTube, essa aula, vocês podem ver novamente, né, fazer ali as suas considerações, enfim, e tal. Então, agradeço muito a participação de vocês e espero vocês lá no programa de aceleração. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Foi muito de nada, esclarecedor. Até mais, então, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Elise. Boa tarde, gente. Boa tarde.